Yes! Sexta-feira um pouco diferente hoje, talvez um pouco de vento aí também. Eu tô aqui num lugar que eu amo muito, aqui na praia, no Santa Catarina. Tá com uma camiseta que eu ganhei do meu irmão aqui, da minha localização. E a certeza de que essa localização é só desse corpo, mas nós estamos localizados no nosso espírito para declarar sempre, todos os dias, o que nós queremos. E o ataque sempre virá, mas hoje nós vamos buscar aquilo que não se pode tocar. Essa é a semana de viver a glória do homem celestial. O homem celestial é aquele que se relaciona com aquilo que é espiritual, discerne as coisas espirituais, não é discernido de ninguém. Assim como o homem, que é o homem interior que se renova. Mas o homem exterior, ele se relaciona com tudo que é externo. Nós vamos nos relacionar com aquilo que é espiritual. E eu tô igual Paulo, né? Falando assim, não que eu já tenha alcançado. Eu estou na busca e eu desejo com toda a minha força romper com todas as barreiras do homem exterior, daquele que se corrompe com as coisas exteriores para de fato ter uma resposta no espírito, que é o testemunho que nós carregamos. Então eu estou muito feliz de estar aqui em Santa Catarina, cheguei ontem e vários cenários já que o Senhor já vai montando, né, diante dos nossos olhos. E cada oração que a gente faz, como as respostas de conexões, de coisas que a gente não podia nem imaginar, elas são precisas, né? E essa é a minha oração, que eu chegasse aqui, as conexões fossem orgânicas, elas viessem mesmo de forma orgânica, e Deus movendo cada coisa. Hoje tive mais um sinal disso, e isso é a bênção do Senhor sobre nós, de que nós vamos em cada ambiente algo especial. Essa semana o matinal falava sobre isso, né? Fala sobre isso. E até bem no início da semana, sabendo que eu ia viajar, eu tomei muito para mim a palavra que falava sobre o ambiente. Nós vamos em ambientes diferentes e nós temos um segredo de nos relacionarmos em cada ambiente. Porque eu não estou me relacionando com o ambiente, mas com aquilo que eu carrego o tempo todo no secreto. Então em cada ambiente existe uma resposta, uma interferência, é um ambiente que vai nos moldar. Mas o que eu trouxe para esse ambiente, para entregar nesse ambiente. Então isso é muito importante, saber o que nós vamos fazer. E eu quero hoje falar então sobre a busca daquilo que não se pode tocar, e a gente vai ler juntos o texto de João 7. João 7 no versículo 38. Senhor, eu quero te agradecer por estar nesse lugar, por poder ver a tua mão em cada coisa que o Senhor criou e nos apresentou. Obrigada porque o Senhor criou todas as coisas antes de criar o homem. O Senhor já preparou o ambiente para que o homem pudesse interferir nele, pudesse contemplar o Senhor nele, pudesse refletir a tua glória nele. Obrigada, Senhor, porque nós contemplamos e também refletimos, porque também somos obras das tuas mãos, Senhor. Te louvamos pela tua presença, te louvamos pela tua grandeza, pela imensidão imensurável, porque a tua grandeza é infinita. Senhor, expande, alarga mesmo, que nós não estejamos limitados nos nossos próprios afetos, mas que haja em nós uma renúncia completa desses afetos, de qualquer coisa que nos prenda, de qualquer situação que queira colocar em nós correntes e prisões, Senhor. Somos livres pela liberdade que nos alcançou. E eu valido isso nesse lugar, Senhor, tão nostálgico e tão profético ao mesmo tempo, Senhor, estar nesse lugar, gravar a palavra do Senhor aqui, Senhor, sabendo que foi nesse estado que eu te conheci, Senhor, foi aqui que muitas coisas romperam no meu chamado e eu quero continuar rompendo, Senhor. Eu não quero ser uma rompedora frustrada, Senhor, e nada ser frustrada. Eu quero continuar rompendo, eu não quero ter uma história de rompimentos, de situações de ousadia e não permanecer nessa ousadia, Senhor, mas que estejamos constantemente crescendo, amadurecendo, desenvolvendo naquilo, Senhor, que nós somos chamados. Eu te louvo, eu te amo, Senhor. Eu amo o teu altar, eu amo a tua palavra, Senhor. Eu amo tudo que o Senhor criou. Que eu possa me relacionar, Senhor, com toda a limpeza, com toda a obra das tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero então ler o texto de João. Eu espero que o vento não esteja assim tão forte aí na gravação. Depois, quando subir o vídeo, eu vou dar uma olhadinha, mas já fiz uns testes antes, espero que esteja, glória a Deus, tudo na bênção. João, no capítulo 7. João 7. Se você quiser abrir, pode acompanhar junto.
um texto muito conhecido até. E a gente vai falar sobre essa sede, sobre essa busca. Naturalmente a gente busca coisas naturais, né? Mas ativados espiritualmente a nossa busca ela é outra. E naturalmente nós queremos nos relacionar com as coisas que vimos, enxergamos, aquilo que a gente está vendo agora e está diante dos nossos olhos, ou aquilo que passou diante dos teus olhos. E todas essas coisas, o inimigo quer sempre que a gente tenha uma relação externa, uma relação com o homem exterior que se corrompe. E a gente acaba vivendo mesmo de forma corrupta, né? Está corrompido. Mas quando o homem interior que se renova, esse homem interior ele vai se relacionar com as coisas espirituais. Só existe a glória do homem celestial quando a glória humana ela desaparece. E nós acabamos tendo um currículo de glórias, né? Das nossas pequenas ou grandes glórias, de coisas que nós construímos, daquilo que nós vivemos, daquilo que foi importante. E estar, por exemplo, aqui em Santa Catarina, para mim, me lembra muitas coisas. O meu chamado, como eu desenvolvi, e dentro de um certo sistema, cresci nesse sistema, fui reconhecida nesse sistema, né? Para depois ver que não era nada disso que eu estava buscando. Mas quantas falsas sedes nós temos, porque algo te condiciona, né? E te sistematiza para viver aquilo. E esse condicionamento te faz viver de uma forma tão limitada e longe daquilo que de fato Deus espera que tu viva e do ingrediente que Ele te deu e da configuração do teu espírito, né? E eu creio muito isso, então eu tive muitas glórias humanas nesse lugar. E hoje eu estou aqui para me esvaziar de todas elas e falar que eu não quero nada disso, eu estou aqui numa praia. Olha quantos lugares eu preguei, né, em Santa Catarina, em quantas igrejas, em quantos altares, né? Mas estou hoje aqui nesse altar que Deus criou mesmo, toda essa obra maravilhosa que Ele criou, em tudo que Ele fez, que é maravilhoso, que é bom, que é declarando aqui, para quem quiser ouvir. A minha mãe perguntou hoje, quantas pessoas assistem a live, né, ou os vídeos que tu grava? Eu falei, olha, eu não faço ideia de quantas pessoas, né? Mas se uma pessoa, eu sei que ela ouve, né? Ela assiste, vai assistir esse vídeo aí também. É o que importa, não importa o tanto que visualiza, quantas, maravilhoso que muitas pessoas fossem alcançadas. Mas o mais especial e maravilhoso, e que de fato é um significado para nós, é que nós vamos falar e não seremos calados, nem pelo ambiente, nem pelas resistências do ambiente. Tentei gravar esse vídeo numa outra praia hoje, não dava. Tenho vários começos de vídeos, né, que eu não conseguia gravar barulho e gente chegando, muvuca. E Deus preparou esse ambiente aqui, né? E às vezes tu pode dizer, mas hoje eu não preciso, como uma amiga minha falou, né? Não precisa gravar, avisa que hoje não vai ter. Não existe avisar para alguém que hoje não vai ter, vai dizer para Deus que hoje não vai ter. Uma coisa que é o meu compromisso com Ele, isso não é um compromisso com o bispo X, Y, com a pessoa tal, né? Com a igreja tal, não. Nós temos um compromisso de anunciar o Evangelho, um compromisso com aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Então eu quero ler o texto de João 7:37, que fala assim, no último dia da festa, era a festa das cabanas, dos tabernáculos, né? Então Sukkot, que quer dizer cabana, que relembrava o tempo que o povo viveu no Egito, no deserto, em cabanas, né? E que o Senhor o sustentou com água, com suprimento, alimento, com força, com disposição. E eles comemoram até hoje, né? Dormem fora de casa, até em cabanas, barracas, para trazer à memória isso, né? E uma das coisas que eu acho tão especial mesmo no povo judeu é isso, né? Que eles têm a lembrança do que eles viveram e eles comemoram e celebram vitórias do passado. E pouco importa, né, o tempo, mas que isso faz parte da história deles como continuidade. Então eles têm as suas festas, agora teve o Hanukkah, Festa das Luzes recentemente, eles vão celebrando o Purim. E as festas, o tempo passa, mas elas não perdem o significado da vitória, da celebração, do que foi do rompimento, né? Então aqui diz assim, no último dia então dessa festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele estava falando sobre o Espírito, a quem os que confiaram nele haveriam de receber mais tarde. O Espírito ainda não fora concedido porque Jesus não tinha sido glorificado. Aqui é um texto muito louco, porque Jesus ele
Ele não ia para essa festa a princípio, os irmãos falaram para ele ir, depois se você ler o texto todo vai entender. Mas ele foi até em secreto e ele estava lá ensinando a palavra. E ele fala que aquele que crê em mim, aquele que tiver sede. E no final da festa, onde todo mundo bebeu tudo, qual é a sede que as pessoas tinham? Sede da realidade. Porque a realidade dessa festa também é Cristo. E todas as festas e todas as celebrações e tudo na palavra de Deus aponta para Jesus. Então vocês estão celebrando uma coisa, mas eu sou o verdadeiro significado dessa celebração. Eu sou o teu verdadeiro Purim. Eu sou o teu Hanukkah. Eu que sou essa luz. Então, de fato, tudo aponta para o Messias, tudo. E ele falou, quem tem sede ainda sabe por que tu bebeu tudo, tu encheu a cara, bebeu todas, né? Mas tu ainda continua com sede. E quem tem sede, ele falou, vem até mim e beba. E quem crê em mim, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Então, a tua sede, ela é revertida. A sede de algo que eu preciso, ela se transforma numa fonte de algo que eu entrego, porque está brotando dentro de mim para nunca mais ter sede. Então eu quero falar sobre essa sede. A sede é uma coisa que a gente não pode tocar, inclusive a água também é algo que tu não pode segurar nas tuas mãos, né? Eu vou deter essa água aqui, não dá. Tem um mar aqui na minha frente, se eu quiser 200 ml dessa água eu não consigo segurar, né? Só se eu pegar um copo e tiver, mas com as minhas mãos, com a minha estrutura, eu não consigo reter. E isso é o fluir de Deus, porque o fluir de Deus não é uma coisa que eu seguro para mim, o fluir de Deus é aquilo que flui e passa por mim. Então eu não retenho um conhecimento, eu não retenho algo que Deus me dá, passa por mim para que alguém receba, e esse alguém recebe e também derrama. E esse derramar e esse fluir é a dinâmica do Espírito em nós, e o Espírito derramado em nós é aquilo que nós entregamos. O que eu, Karina, podia entregar de mim mesma? Nada. Por isso que a glória humana ela é passageira, é uma ilusão. Porque de mim mesma, para mim, alguma coisa, ou de mim mesma para alguém, não. Do Senhor que passa por mim para alguém, sim, pode ser esse fluir. Mas de mim mesma, não. Nós não temos nada de bom para oferecer. Mas o Senhor em nós é o que nós temos de melhor para entregar. E é o que nós anunciamos. Então, buscar aquilo que não se pode tocar. É aquilo que eu não posso segurar e é aquilo que eu não posso reter. Mas eu posso me relacionar e posso fluir. Então as pessoas têm sede de um fluir, sede de uma dinâmica espiritual fora de um formato. Vim conversando com tantas pessoas agora, né, que revi muitas pessoas e acaba que a gente vai enxergando formatos em todos os ambientes, né? E às vezes esse formato quer te formatar, né, para tu se encaixar nele e viver como todo mundo realmente vive, né? E ter a expectativa que todo mundo tem e entrar no quadradinho que todo mundo entra. Mas não existe um quadradinho. Existe o espiralado do Senhor, né? E a gente vai fluindo, aquilo vai crescendo, como diz a palavra, que nós somos transformados nessa glória crescente. Então, há um fluir, algo que cresce, há uma manifestação diferenciada. E o Senhor quer nos dar isso. Então, sobre esse fluir, é sobre essa sede. Eu quero falar de 3 mulheres aqui que tinham uma sede dentro delas. Uma sede dessa presença, uma sede de sair de um formato, de não atender uma demanda humana e pelo ambiente que elas viviam também completamente condicionadas, né? Ou rompendo aquele condicionamento, melhor assim, rompendo um condicionamento para viver o que elas acreditavam. E é assim que você vai viver os teus dias, vai romper esses condicionamentos para viver como tu acredita. Saia mesmo do condicionamento, saia mesmo do formato, saia das coisas que te aprisionam, porque no fim a gente sempre quer alguma coisa para dar uma desculpa de algo que eu não fiz, e ter uma justificativa para aquilo que eu não realizei e achar que se eu tivesse aquilo ou aquele outro, aquela pessoa ou uma condição, eu poderia então realizar. Não, você reconhece a tua fraqueza, vai reconhecer a tua fraqueza, vai reconhecer as situações, vai renunciar e vai conseguir realizar pelo poder de Deus. Então, eu quero falar da primeira mulher aqui e saber que o Senhor em nós, Ele quer fazer de nós uma habitação. A primeira mulher que eu quero falar é de Maria Madalena. E tem várias situações que envolvem Maria Madalena, e já estou rindo aqui porque eu já li tanta coisa a respeito, né? E amém, porque a verdade de Maria Madalena é uma verdade limpa, sem a contaminação e a percepção maliciosa do mundo, de uma pessoa que andou próxima de Jesus, bem próxima de Jesus. E, assim, a princípio, cresce que ela era a Maria que veio de Magdala, né? Por isso, Magdalena. Mas tem outras teorias de que ela não veio porque era um lugar mais
simples, né? Pobre, inclusive pertence ao Iraque, até o dia de hoje é um lugar assim. Mas tem estudos também que falam que foi um lugar muito próspero no tempo de Jesus. E crê-se também que se ela veio de lá, veio desse período próspero, porque também ela vinha de uma condição de prosperidade. Mas, independente das teorias disso ou daquilo, a realidade é que Maria Madalena andou próxima do Senhor. Magdala quer dizer torre. Então, torre te remete ao quê? A uma fortaleza, uma vigia, uma força, alguém que está atento ali, né? A torre é uma proteção, é uma pessoa que está de olho em algo, né? E Madalena teve essa característica mesmo, porque ela, desde que ela foi liberta de 7 demônios, e eu creio mesmo que a Maria Madalena, ela representa mesmo as 7 igrejas, foi liberta de 7 demônios, habilita 7 igrejas por toda a proximidade que ela tinha com Jesus e por estar próxima a Jesus, próxima a João também. Mas o tempo todo essa sua proximidade, desde que ela foi liberta, ela tem uma jornada com o Senhor até a sua morte. E ela é a primeira que vai lá no túmulo e vem Pedro, e eles conversam e não entendem o que está acontecendo. Pedro vai embora, os outros discípulos, ela permanece ali. Ela foi ungir o corpo de Jesus. Se a gente olhar para o cenário, ela foi atrás do corpo de Jesus. Como Jesus estava e como ele foi crucificado? Nu. Ela foi cobrir aquela nudez. Então havia em Maria a intimidade e o desejo de estar perto do Senhor, não de um corpo físico, mas de tudo que ela recebeu através do físico de Jesus, mas pela sua palavra, pela sua boca, por aquilo que ele anunciou. E também consta que ela foi a Maria, a pecadora, né, que aos pés de Jesus, ela derrama tudo, enxuga com seus cabelos e chora aos pés dele, né, e ela vai enxugando os pés molhados com seus cabelos, e aquele derramar dela de escolher os pés, de se humilhar, porque existe dentro dessa configuração desse espírito de Maria Madalena, de uma renúncia, de uma entrega, de reconhecer quem ele é. E por isso andar com ele, abrir mão de tudo e estar com Jesus. Falando de uma época que, imagina uma mulher andando com Jesus, né? Aquela época não era uma época comum das mulheres nem estarem à mesa. Mas eu creio que Maria estava o tempo todo, em todo momento, ainda que não foi nomeada, né, nos versículos, ela com certeza estava. E até estar naquele lugar com Simão e ela derramando a vida dela aos pés do Senhor, ali mesmo, nesse texto, isso já mostra mesmo que ela estava rompendo um formato, porque ela não poderia estar ali. Era uma mulher impura, não uma mulher pecadora, impura, claro, mas era uma mulher, né? E estava naquela condição, e Simão ainda julga, e o Senhor vai lá e fala, né, do quem mais foi amado, que mais foi perdoado, recebeu esse amor, é o que mais quer amar. Então ela recebe esse amor do Senhor, esse perdão tão profundo, que é uma expressão de amor, e ela então devolve aquilo. E eu quero falar sobre essa mulher hoje, lendo o texto. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Aleluia. De João, capítulo 20, que diz assim, bem no finalzinho, no versículo 14, bastante vento aqui, o desafio é deixar a Bíblia aberta. Quando disse isso, aqui, vamos um pouquinho antes, né, que fala que ela foi ver onde é que estava o Senhor, né? Enquanto ela chorava, no versículo 11, ela se curvou e olhou dentro do sepulcro. No 12 fala assim, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Por que você está chorando? Eles perguntaram, e ela falou, levaram o meu Senhor. E ela lhes disse, e eu não sei onde colocaram. Quando disse isso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não sabia que era ele. Jesus lhe disse, Senhora, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando tratar-se do jardineiro, disse, se o Senhor o levou embora, me diga onde o colocou, porque eu mesma o levarei. Ela queria o corpo de Jesus de qualquer jeito. Jesus lhe disse, Maria. Voltando-se, Maria exclamou em hebraico, Rabone, isso é mestre. E ele falou, não me detenha, porque ainda não voltei para o Pai. Vá aos meus irmãos, lhe diga que eu estou voltando para o meu Pai, que é o Pai de vocês, para o meu Deus, que é o Deus de vocês.
E Maria de Magdala, que é Maria Madalena, foi até os discípulos com a notícia de que vira o Senhor e falou tudo o que ele disse. Aqui fala, não me detenhas, né, não me toques. Tem um texto de Mateus, em Mateus, que fala que ela está com a outra Maria e que elas se prostram aos pés dele e adoram Jesus ali. Então há um toque naquele corpo. Mas Jesus fala, não me detenha, porque ela queria o corpo mesmo, né? Ela queria proteger, e por toda a cultura, e os judeus são assim até hoje, né? De dar uma cerimônia digna, de cuidar, de preservar a questão do corpo depois da morte. E ela queria aquele corpo, mas Jesus tinha para ela uma experiência com aquilo que ela não poderia tocar, mas que ela seria tocada pelo derramar, que é o próprio Espírito. E ela fica e adora os pés, porque é a marca da anunciação dos pés, do avanço, e ela vai de fato avançar e anunciar. Meu Deus, Maria Madalena, uma grande evangelista, uma mulher que anuncia as verdades do Senhor e que de tantas sementes que recebeu e tantas palavras que ela recebeu, ela precisava anunciar aquilo. Ela tinha muita coisa dentro dela, né? Conhecida até como uma profeta do Senhor. Então, para uma mulher naquela época, nessa condição, é algo muito especial, né? E muito fora de um formato. Uma mulher que vai até o sepulcro de Jesus para tocar no corpo de Jesus. Ou uma mulher que andou com Jesus, né? Tirando Maria, que era a mãe dele, outras que estavam próximas, mas a proximidade de Maria Madalena era diferente. Então tudo isso mostra o quanto a busca dela, fora de um formato, era uma busca real. Não para atender o formato de uma época, de um condicionamento, mas por uma busca real do que ela acreditava. Então ela não estava preocupada se alguém ia julgar ela que ela estava no sepulcro ou que ela ia ver o corpo nu de Jesus. Não havia uma preocupação nisso, mas um amor real e genuíno. Ela adora o Senhor, toca nos pés dele, mas quando ele fala não me detenha nesse texto, dá mesmo a entender de que ela queria abraçar o Senhor e segurar o Senhor para ela, mas ele não estava mais um corpo físico, até porque ele se manifesta em corpos diferentes, né? Porque mostrando que não existe o físico poder proporcionar algo, né? No físico, em alguma coisa que eu possa tocar, porque isso é o que vai se deteriorar, é o que vai acabar, mas o Espírito é o que permanece. E ele então seria glorificado e ele deixaria o Espírito. Então ele deixa para Maria Madalena esse comissionamento. Você recebe esse Espírito. Você não vai mais buscar algo que você pode tocar para validar alguma coisa, porque isso é religião. Que você tem algo para tocar, algo para validar, algo para dizer que é meu. Nós queremos isso, né? Nós queremos algo para dizer que é nosso, que é exclusivo, que é só meu. Mas o Senhor tem algo para você como corpo, porque quando ela vai com Maria, no texto no Evangelho de Mateus, né, nessa outra percepção desse momento, as duas adoram o Senhor dos pés. Isso é a igreja, que em unidade pode adorar. Ela sozinha queria deter o corpo para ela, mas na unidade nós não temos nada para reter para nós, mas temos algo para entregar, que é a nossa adoração aos pés daquele que subjugou todas as coisas. Essa é a autoridade do Senhor, a autoridade de quem não tem nada, mas possui tudo, porque nós somos possuidores não de algo que é passageiro, mas possuímos a realidade de um Espírito eterno, e você vai possuir isso. Sabe que eu li um livro, eu esqueci o nome agora, A Salvação, e esqueci completamente o nome agora, mas ele fala muito sobre esse morrer, né? E toda essa glória humana e tudo até que o Bispo Betão ministrou, fala muito sobre essa morte. E nós morrermos mesmo para a nossa carne, para a nossa vontade. E falta morrer muita coisa. E de fato morrer todos os dias, né? E nesse livro, Whitney Lee fala assim que, como num casamento, o homem e a mulher, eles precisam morrer, porque senão eles nunca vão se encontrar, porque sempre tem algo querendo crescer. Então essa morte, esse esvaziar da minha própria vontade, morrer mesmo na minha alma, isso é uma oferta até virar cinzas no altar. E aonde essa cinza é colocada? Aonde nasce o sol, no Oriente. A mostra de que eu estou morto, eu estou nada, virei cinza, mas tem um novo dia acontecendo, tem misericórdias que se renovam. Então, eu lembro sempre que o Bispo Betão fala que se uma pessoa estiver no altar e a outra no altar, em algum momento elas vão se encontrar, porque elas amam a mesma coisa, porque elas acreditam, porque elas têm uma mesma busca. E buscar ser cinzas, buscar essa morte também é uma mesma busca, porque a vida se manifesta nessa morte. É esse fim que carrega o novo início, o nosso próprio fim. Então, Maria Madalena tem essa marca do envio,
E ela não poderia nem estar ali naquela ceia, ela não poderia estar ali naquela mesa de Simão, ela não poderia estar naquele sepulcro, ela não poderia tantas coisas, mas ela fez tudo por acreditar e validar esse Espírito. Essa é a Maria Madalena, esse é o desejo de servir ao Senhor. E que você viva por essa realidade de Espírito, onde você serve a Deus, porque você é um homem celestial, você não é a mulher de um contexto, de um sistema. Temos sim um testemunho para dar aqui em 2023, né, no Ocidente, onde Deus nos colocou, mas nós não estamos aqui atendendo a um conjunto de regras morais, né, que o homem criou e assim é o melhor para a sobrevivência. Não estamos aqui para atender a regra desse mundo, a boa convivência, a política da boa vizinhança, e tudo isso é uma politicagem, porque é uma grande hipocrisia humana, onde o homem exterior se relaciona dessa forma para ser aceito, enfim, se encaixar nos formatos. Não, nós estamos aqui para que no Espírito possamos liberar a realidade que nós carregamos, fora desses formatos, não para atender e agradar alguém, ser politicamente correto, mas você viver naquilo que não é nem certo e nem errado, mas é a realidade do Espírito, é a tua verdade, é o que tu carrega. Em Marcos 5, então, eu quero falar da segunda mulher, que é a mulher do fluxo de sangue. E aqui fala, no versículo 25, diz assim: entre eles estava uma mulher padecendo de hemorragia havia 12 anos. Se a mulher já reclama da menstruação há 5 dias, imagina há 12 anos. E ela sofrerá muito sob o cuidado de vários médicos. Gastou todas as suas economias, mas em vez de melhorar, só piorava. Ela ouviu falar de Jesus, então se aproximou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque ela pensava, se eu tocar em seu manto, serei curada. A hemorragia cessou instantaneamente. E ela sentiu em seu corpo que havia sido curada dessa doença. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído dela poder, e virando para a multidão perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos falaram: está todo mundo te tocando, né? Tem uma aglomeração aqui, mas ele falou, Jesus continuou olhando para ver quem fizera aquilo. A mulher, tremendo de medo por saber o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés dele e lhe contou toda a verdade. E ele respondeu: filha, sua fé te salvou. Vá em paz e seja curada dessa doença. Eu quero falar um pouco sobre esse texto também, porque quando a gente fala de uma mulher que estava menstruando há 12 anos, né, com esse fluxo de sangue, a mulher, pelo seu período de menstruação, já era considerada imunda. Imagina 12 anos menstruando. Não é só a imundícia, né, daquilo que foi detectado nela, mas 12 anos com fluxo, a fraqueza, a anemia, o cansaço. Imagina uma mulher que foi se arrastando até Jesus e deve ter tocado assim a orla, né? E talvez ela pensou, que momento perfeito para chegar lá. É uma multidão, ele não vai saber quem tocou nele, porque uma mulher imunda ainda por cima jamais poderia tocar num homem, num mestre, num rabi. Então era uma outra ousadia absurda de tocar, de sair de um formato por aquilo que ela acreditava. Então essa validação, né, de falar, eu vou fazer o que eu acredito, sem precisar que alguém aprove ou não. E ela vai, no meio daquela multidão, talvez rastejando, eu imagino que seja mais uma que toca e se prostra aos pés do Senhor e tem esse toque, né, e tocou no manto e o Senhor sente que sai poder dele, sai virtude. Os discípulos distraídos, mas está cheio de gente tocando. Mas ele sente que saiu virtude. E esse toque nessa mulher é o toque de uma transformação, de uma reversão daquela que não podia gerar, né? Porque quando estamos menstruando, é um sinal de que não teve ovulação. E ela estava 12 anos num fluxo constante. O Senhor a cura naquele momento. Saiu virtude. Assim como saiu virtude do Altíssimo sobre Maria e ela gerou Jesus. Então ela recebe uma virtude de gerar. Existe dentro dela uma transformação no seu ventre, naquilo que podia ser a sua vergonha há 12 anos por ser imunda, por não poder gerar por 12 anos. Então quantas coisas que eram opressões na vida dela, restrições que ela não poderia, mas ela toca. E quando ela toca no Senhor, o que de fato cura é o que toca ela, que é a virtude que saiu do Senhor. É sobre essa virtude, sobre esse poder. As vestes do Senhor revestiram aquela mulher que estava completamente exposta na sua doença, na sua enfermidade. Então o Senhor teve para ela essa transformação. Acaba ali, ela fica daquela imundícia toda, ela é completamente tocada e regenerada. Deus tem esse toque para nós. E você vai se relacionar com aquilo que você não pode pegar, com aquilo que você não pode
como que eu posso falar? Segurar, né? Eu vou levar para casa para mim. Não, eu vou viver e eu vou fluir isso aqui agora. Ela não tinha mais um fluxo de sangue e de morte. Ela tinha agora um fluir de vida dentro dela, um fluir gerador. Assim como nós vemos em Maria Madalena, esse fluir como primícia daquela que foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. A primeira mulher foi Maria Madalena, que a Igreja Católica carimbou como pecadora, prostituta e tantas coisas, né? Porque é assim que a religião quer rotular as pessoas. Mas na verdade não. Ela foi a primeira, a primícia daquela ressurreição foi dada a Maria Madalena. Então há um fluir de primícia em Maria Madalena. Há um fluir nela como aquela mulher que viveu uma história completamente diferente pela sua decisão por viver para o Senhor, seguir ao Senhor, independente dos preconceitos e de tudo que condicionava aquela época. Vemos agora nessa mulher do fluxo de sangue a mesma disposição e ela tem dentro dela um fluir gerador, um fluir de vida interior. Aquilo que era fraqueza agora é a sua força, aquilo que era a sua exposição agora é a sua fortaleza. Deus, naquilo que estava te expondo e naquilo que era a tua fraqueza, Ele tem uma reversão por essa palavra, para que você entenda que há um fluir, aonde havia esterilidade, aonde havia morte e sujeira, existe uma limpeza do Senhor, que é esse fluir de águas vivas. Você não consegue segurar a água, já falei isso, não consegue. Então é um fluir que você não segura para você, passa por você, te limpa, te regenera, te transforma, te faz ser curado e gerador. Deus te faz geradora e vai ter esse toque de ousadia, recebendo a tua porção, a realidade dessa porção do Espírito. E eu quero compartilhar aqui em último lugar o texto que também está em João 4, que fala da mulher samaritana que também tinha uma sede, né? A sede de Maria Madalena era uma sede de Jesus, uma sede do profeta, a sede de andar com Jesus. E o Senhor vai mudando as coisas, né? Eu lembro que quando eu vim de Brasília fui para São Paulo e eu tinha muita sede, porque o Bispo Betão estava na igreja onde eu estava e eu queria muito estar perto, né? E depois com a igreja sem placa e todos os desdobramentos que o Senhor nos deu e nos colocou, eu pude caminhar muito próxima e hoje não tão próxima, né? Hoje eu estou em outra cidade, vivendo em outro cenário e entendendo que há uma porção que foi derramada e que o tempo todo era falado isso, mas a gente, quando está vivendo próximo, a gente só vê esse dia, não vê o dia que vai vir depois. E no começo foi mais difícil estar distante, né? Porque a gente estava sempre muito próximo, eu, o Bispo, Tainá, Raul, uma configuração Jairo, na rádio todos os dias, produzindo conteúdo todos os dias. E hoje a gente continua produzindo conteúdo, tem outras pessoas no cenário, porque as equipes sempre se renovam, Deus sempre tem ciclos novos, conexões novas, né? E a gente não se torna uma conexão velha, a gente se torna uma continuidade de conexão que se renova, mas o Senhor tem outras coisas, né? E aquilo que nós recebemos como porção, ela continua desfrutável, continua crescendo e acrescentando. E ela tem outros desdobramentos. Então isso é a maturidade que o Senhor vai nos dando e entendendo que não é sobre estar, né? Porque Maria Madalena queria estar com Jesus o tempo todo, mas agora ela recebeu uma porção dele, para ser Ele em todo lugar. Então nós recebemos uma porção de Jesus, para sermos o Senhor em todos os lugares, sermos seus discípulos e manifestar a pessoa de Cristo, para que as pessoas acessem Ele e possam ver o Pai. Então nós somos essas pessoas e esse acesso. Então às vezes Maria Madalena queria ter algo para que ela pudesse chamar de meu, né? Mas não era dela, é da igreja e ela pode acessar. E agora por esse vento, o celular está aqui vibrando com a frequência desse vento e dessas águas e de todo esse ambiente maravilhoso. E nós vemos agora nessa mulher do fluxo de sangue que a sede dela era a sua cura. Uma sede de tocar em Jesus. O que ela fez para chegar lá já foi a maior cura dela, de romper todos os seus limites. E ela não tinha algo, eu vou levar essas vestes para minha casa, enquanto eu estou com essas vestes eu estou curada aqui, ninguém me tira isso aqui, não. Você não tinha um amuleto para dar para ela, alguma coisa que ela pudesse agarrar, mas ele tinha uma virtude para derramar. Essa virtude que vem do alto, que vem do Altíssimo, é o Espírito em nós, essa cura. E tudo isso parte da nossa busca, tanto de Maria Madalena como a mulher do fluxo de sangue. E agora, o terceiro M é a terceira mulher samaritana, que também tinha uma sede, que também rompeu os seus formatos, como já falamos dela, né? Mas eu quero ler o texto que fala aqui que ele chegou mesmo na cidade de Samaria
em Siquém, perto do campo de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. E o poço de Jacó ficava ali. Então Jesus, cansado da viagem, sentou-se ao lado do poço, era quase meio-dia. E uma mulher, uma samaritana, foi tirar água. E Jesus lhe disse, me dê um pouco dessa água. E os discípulos não estavam ali. E Jesus também estava rompendo, né? De falar com uma mulher na luz do dia, ele também estava rompendo situações para ver qual a resposta que ela ia dar. E aí ela fala assim, a mulher, né, samaritana fala, como você judeu pode pedir água para mim se eu sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionavam, né, bem com os samaritanos. Jesus então responde, se você conhecesse o dom de Deus, isso é, quem lhe está dizendo, dê-me um pouco de água, então teria pedido, e eu te daria água viva. E ela vai questionando, mas tu nem tem balde, né? Como é que tu vai buscar essa água? Tu nem tem como buscar. E ele está trazendo uma visão espiritual e ela com respostas carnais. Mas, então Jesus respondeu, quem beber dessa água vai ter sede outra vez desse poço. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água no seu interior e vai jorrar para a vida eterna. E ela falou, Senhor, me dá essa água para que eu não tenha mais sede e nem precise mais voltar aqui para tirar água. E ele falou, vai, chama o teu marido e volta aqui. E ela fala que não tem marido. E ele fala, não tens marido mesmo. Tivesse 5 maridos e agora não está casada com o homem com quem vive agora. Ele estava dizendo, e com a pessoa que tu tem agora, tu também não tem essa aliança. Então, 6 homens sem aliança. Mas Jesus era o 7º, propondo a ela uma aliança de realidade. Então, ela fala, tu és profeta, reconhece isso. E ela pergunta onde que eu tenho que adorar. Ela reconheceu que ele era um profeta e sabia que ele tinha uma resposta para dar. Sabe qual era o questionamento mesmo da mulher samaritana? Aonde ela devia adorar. Porque a religião dizia, tem que adorar aqui. A outra dizia, é Jerusalém. A resposta de Jesus, fora da religião, é: vocês não sabem o que adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando o tempo. E de fato é agora, porque seria mesmo o tempo da crucificação do Senhor, do Espírito glorificado e derramado sobre nós. E ele fala aqui, chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai de forma espiritual e verdadeira, que é em espírito e em realidade. Porque esse é o tipo de pessoa que o Pai deseja, é o tipo de adorador que ele está buscando. Deus é espírito e os adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. E aqui nós vemos a mulher samaritana, que ela tem essa sede. Ela vai buscar, o que ela tinha, a sede dela? Era uma aliança, fluir na realidade de uma aliança. Toda mulher tem essa sede, de fluir numa realidade. As pessoas são completamente hipócritas, são cheias de condicionamentos e formatos, né? E ela viveu vários formatos, 6 formatos. E todos esses formatos não atendia o desejo de aliança que havia no seu espírito. Então, quando ela reconhece Jesus, ela fala, é esse mesmo, é esse que eu quero, essa é a verdade. Ela entende que ela não quer ter um homem para tocar ou para dizer isso, agora eu tenho esse formato aqui para todo mundo achar que eu sou feliz, me encontrei, dei certo na vida. Não, eu encontrei a realidade do Espírito e ela vai anunciar para todo mundo o que Jesus falou. Outra grande evangelista, porque recebe de uma água viva e entende agora que o que ela precisa viver é uma realidade, precisa ter uma vida em realidade e uma vida no Espírito. E não mais uma vida fake, na carne, nas demandas da sua própria vontade. Então, a mulher samaritana desliga isso e começa a se relacionar com aquilo que ela não pode tocar. As 3 mulheres recebem aquilo que não se pode pegar, mas é derramado e é um fluir. As 3 mulheres têm uma sede, e a sede daquilo que é invisível, intocável, intangível. É aquilo que eu recebo de graça, entrego de graça, há um fluir. E você entende isso. Isso é a bem-aventurança do Senhor. Você é feliz porque você recebe entendimento das coisas que são reais e espirituais. Eu estou vivendo esses dias aqui, buscando conectar tudo no Espírito, entendendo mesmo que não é nada que alguém pode proporcionar. Estou numa praia maravilhosa mesmo, esse lugar é muito lindo. Eu fiz estágio da faculdade aqui, quando eu trabalhei na Fundação do Meio Ambiente, há muitos anos, né? E eu vim para cá e eu adorava vir para cá. Trabalhar nesse cenário é maravilhoso. Mas as pessoas estão buscando descanso, né? Elas vêm para cá buscar um descanso e talvez elas voltem para sua casa mais cansadas ainda, cheias de dívida, né? Porque deram
uma gastada forte, lotaram o cartão de situações, o cartão de crédito bombadaço. E o mundo está em busca disso e ele vai entrando no seu próprio sistema, né? De demandas, onde a pessoa fica condicionada na sua própria vontade, em ter que bancar essa vontade, volta para o início e quando chega no final está de novo começando tudo de novo, para as próximas férias, para os próximos gastos e vai vivendo uma vida assim, buscando um descanso que nunca encontra, né? Buscando uma paz que nunca encontra. O Senhor fala, minha paz vos dou. É sobre essa paz que nós temos que desfrutar, é sobre esse Espírito derramado que nós temos que viver. Então você vai viver a marca desse Espírito e não de um formato. Todas as pessoas que buscaram um formato foram frustradas, eu fui uma delas, né? Buscou um formato, uma família assim, dessa forma, vou servir a Deus assim, a gente cria um mundo perfeito que é completamente paralelo àquilo que Deus criou para nós vivermos organicamente. Então, de uma forma orgânica, você vai entender hoje, eu não vou reter nada para mim, eu vou fluir tudo para o corpo. Eu não vou reter nada porque não é uma glória minha, não é um privilégio meu e como nós queremos privilégios, né? João fala que ele era o discípulo que Jesus amava, mas quando o texto fala isso, isso não é para dizer que amou um então porque não amou outro, né? Amar uma coisa não quer dizer odiar a outra, né? Ou ser indiferente à outra. Quer dizer algo que foi registrado. E o próprio registro é de João. Mas o Senhor amava todos, o Senhor nos ama mesmo. Então não há uma mesa de exclusão, há uma mesa de inclusão para quem quer receber esse amor, porque Ele nos amou primeiro. Ele se oferece nesse amor, Ele se entrega por esse amor. E aí você decide o que vai fazer com esse amor. E eu decido retribuir, eu decido viver essa realidade. Então, na busca dessas 3 mulheres, elas puderam se relacionar não com aquilo que pode ser tocado, retido, mas com aquilo que pode ser fluido, que passa por mim, mas não fica em mim. Fica parcela em mim daquilo que é divino, mas eu não posso reter nada em mim. Mas eu posso ser esse canal, esse fluir do Senhor passa por mim e alguém recebe. Nós lemos as 3 histórias que nos acrescentam até hoje. E são histórias que nos fazem entender o que é uma porção no Espírito, o Espírito derramado. Você tem essa porção, você tem essa graça, você é bem-aventurado por isso. Em Apocalipse 22, eu quero ler aqui para encerrar. Eu anotei em algum lugar aqui, glória a Deus, são tantas folhas, né? Coloquei aqui, glória a Deus, que todas essas mulheres saíram para anunciar a realidade daquilo que elas viveram. Todas deixaram aquilo que era tangível, todas deixaram aquilo que é humano, físico, para viver aquilo que é espiritual. E é isso que nós vamos fazer. Porque você vai entender que não é o que eu estou retendo, é o que eu estou fluindo, eu estou entregando. E lá em Apocalipse 22, fala uma última bem-aventurança. Quando nós lemos Mateus 5, fala das bem-aventuranças. Mas a última bem-aventurança, ela está em Apocalipse 22. E feliz mesmo. As bem-aventuranças, elas se referem àquele que é feliz, vive dessa forma, entende dessa forma, tem esse entendimento. E aqui fala... bem-aventurados são os que lavaram as suas vestes e assim têm o direito de comer da árvore da vida e de entrar pelos portões, pelas portas da cidade. A porta, ela é um acesso. Então a porta é o que diferencia o ambiente. E aqui ele fala, bem-aventurado é quem lava as suas vestes. Lavaram as suas vestes. No sangue do Cordeiro nós lavamos as nossas vestes da sujeira, da imundícia, né? Como aquela mulher do fluxo de sangue, do pecado, das situações, dos demônios que nos prendiam, dos pecados que nos aprisionavam, das falsas alianças que estavam nos impedindo de viver uma realidade de uma verdadeira aliança. E por isso nós temos direito a comer. Você vai se alimentar de realidade. O fruto do bem e do mal é o fruto da religião, que te deixa condicionado numa fome e numa sede recorrente. Mas o Senhor te dá acesso a comer da árvore da vida, aonde você é realmente saciado. Eu não preciso me lavar de novo, eu não preciso fazer algo de novo, fazer um ritual novamente, renovar isso ou aquilo, não. Foi estabelecido e é um sacrifício definitivo que te dá um acesso real e eterno. E aqui fala que você vai entrar pelas portas da cidade, acesso a esse ambiente, um cidadão do céu. Eu tenho esse acesso, eu entro pela frente. O inimigo, os formatos, os condicionamentos, excluindo a própria mulher, excluindo pessoas, dizendo que esse entra, aquele não entra. Mas aqui está falando,
que aquele que é bem-aventurado, porque lavou suas vestes, não tem restrição. Ele vai entrar pela porta da frente, vai entrar na porta dessa cidade, porque ele faz parte dessa cidade, ele faz parte daquilo que foi edificado no Senhor. Nós fazemos parte. E você vai entender que as coisas são espirituais, que você não se relaciona com aquilo que se pode tocar. Olha, Eva viu o fruto da árvore do bem e do mal e achou aquilo desejável, né? Achou aquilo bom. Ela desejou aquilo, ela queria tocar naquele fruto e tocar nessas coisas. Esse tocar trouxe a contaminação, mas você vai buscar aquilo que não se toca. E se você entender que esses são os teus verdadeiros tesouros, a tua verdadeira riqueza, você nunca mais será roubado, porque é espiritual, o inimigo não vai encontrar, porque não é aquilo que ele pode pegar, que você possa guardar. E aqui fala bem-aventurado mesmo, porque nós guardamos as palavras do Senhor. Como é que guarda a palavra? Eu posso pegar uma palavra? Não, eu não consigo pegar a palavra, né? Ainda que eu guardasse essa Bíblia aqui, dentro aqui da minha camiseta, bem perto assim do meu corpo. Eu não consigo absorver a palavra porque está perto. Eu preciso guardar a palavra que é espírito. Uma palavra que é espírito, ela é real, é o que ela produz. Então eu guardo essas palavras no meu interior. Eu me fortaleço dessas palavras. Eu levanto uma fortaleza por essas palavras. E eu quero nesse momento onde você estiver me ouvindo, que você se levante com fortaleza, como fortaleza, que essas palavras te fortaleçam, que você guarde as palavras do que está escrito, daquilo que está escrito, que está registrado, e que seja uma palavra registrada no teu espírito. Eu não vou me perder, eu vou guardar o que é eterno. Eu quero encerrar falando sobre o Otmani, que quando ele esteve preso, ele ficou na prisão por muitos anos, acho que 20 anos, né? Ele permaneceu alegre, ele preservou a alegria dentro dele. E qual era o motivo de estar alegre? O que o Otmani fazia? Ele guardou, escreveu de uma forma pessoal, que ele tinha permanecido alegre em todo aquele tempo. O que faz uma pessoa permanecer alegre na sua prisão sem ter acesso a isso? As palavras que ele guardou dentro dele. Por isso, leia a Bíblia todos os dias, não de uma forma religiosa, porque a palavra é espírito. Ganhe cada cristal que você vai recebendo, cada brilho, cada faceta desse diamante que é a palavra do Senhor, revelações profundas que o Senhor te dá e que vão te fortalecer a cada dia e que elas vão brilhar no momento que você precisa enxergar essa realidade. Guarda essa palavra, não se contamina com as provocações de Satanás, não se contamina as provocações da tua alma, as demandas, as deformações e tudo que se levanta. Eu falo isso para você, falo para mim, porque se levanta mesmo para que seja um impedimento, para que você não flua nessa verdade, mas que nós possamos, com tudo isso que foi dito aqui, ter uma busca real daquilo que não se toca, daquilo que eu não vou chamar de meu, que eu não vou buscar uma exclusividade, mas eu vou entregar, eu vou renunciar, eu reconheço o Senhor, eu renuncio a essas demandas e eu posso realizar a vontade dEle acima da minha vontade, porque eu já renunciei a mim. Seja essa a realidade do teu espírito, do meu espírito, aquilo que nos conectou nesse vídeo, nessa live, aqui nessa praia linda. Que você também possa, nesse momento, entregar a tua oferta e fazer a tua consagração e falar, eu vou colocar diante do Senhor esse valor aqui, eu quero consagrar essa primícia, porque tanto Maria Madalena quanto a mulher do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue em especial, gastou todo o recurso que ela tinha, que diz a palavra, né? E um toque no Senhor trouxe uma cura que não tinha preço. A Maria Madalena sustentava o ministério de Jesus com seus recursos também. Então, quando nós entendemos isso, você entende que não é mais algo que é para mim. Se o recurso que está na minha mão, ele não serve para manter um anúncio da palavra ser diário, como é aí o canal da igreja em Vinhedo, tudo que acontece em Vinhedo. Se o nosso recurso não servir para manter uma voz ativa e pessoas sendo transformadas, do que vale esse dinheiro? Para pagar umas férias em algum lugar e aquilo se torna tão passageiro, acaba as férias, acabou o dinheiro, acabou tudo. Quando o teu recurso é investido naquilo que você acredita, ele se torna eterno, porque fé é essa certeza. Fé é a certeza do invisível. Se relaciona pela fé, entrega a tua oferta pela fé, viva pela fé. Tenha a tua busca baseada nessa fé, nessa certeza. Você vai buscar e vai encontrar, vai pedir, vai receber, vai bater nessa porta e você vai ser atendido.
Eu profetizo, Senhor, eu profetizo essa palavra, que ela seja selada mesmo com uma oferta nesse altar e a certeza de que nós somos supridos pelo Senhor em todo tempo, a todo momento. Supre cada um dos meus irmãos com a realidade do Espírito, que ninguém seja roubado na demanda do homem exterior, que se corrompe o tempo todo, mas seja renovado no homem interior. Viva a glória do homem celestial. A glória do homem celestial é a própria glória de Deus. Não estamos buscando nada para validar o que somos, o que temos, quem nós somos, mas sim a quem nós servimos, o Deus que nós servimos. Seja, Senhor, tudo, Senhor, tudo aponte para Ti em todo o tempo na nossa vida. Eu quero declarar essa realidade, essa busca validada. Nós buscamos aquilo que não se pode pegar. O dinheiro que nós podemos tocar, quando nós consagramos nessa oferta, nós sabemos, Senhor, que ele se torna intangível, ele se torna real, de fato. Porque o dinheiro é irreal. Uma hora as pessoas têm, outra hora elas não têm, elas vivem sempre nos seus altos e baixos. Mas nós temos uma ampla suficiência em Ti, o equilíbrio de que nós somos supridos no Senhor em todo tempo. Dá essa marca de suprimento, dá essa marca como o Senhor deu, Senhor. Que cada um saia de ouvir essa palavra, saia para debaixo desse envio, ter os seus pés livres para anunciar a realidade do Espírito, anunciar a palavra do Senhor, anunciar a cura do Senhor, anunciar a verdadeira aliança. Essa é a nossa busca, Senhor, a nossa aliança, a nossa cura, Senhor, e a continuidade do Teu Espírito. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ficando por aqui. Amanhã estarei ou na rádio, como ainda não sei, mas estaremos juntos aqui, conectados. Quero te mostrar esse lugar maravilhoso. O Senhor te abençoe, desde Sião, desde aqui de Santa Catarina. Que o Senhor manifeste sobre a tua vida esse poder, toda a unção. A graça dele seja sobre a tua vida em todo o tempo. Valeu demais. Shalom. Adom Yeshua. Am Israel Hai.